Olá pessoal, sou o arquiteto Robson Martins, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo continuarei falando um pouquinho sobre os benefícios do uso do sistema construtivo com madeira engenheirada, ok? O arquiteto Luciano de Aguiar, da ITA Construtora, vai estar falando um pouquinho das diferenças com sistemas convencionais, utilizando concreto e estruturas metálicas. Quais são as vantagens do sistema que utiliza madeira engenheirada? Se liga só. Eu vou seguir agora falando um pouco sobre esse material. Por que o material madeira está tão em voga, principalmente em países de primeiro mundo, e por que o Brasil também está olhando para esse crescimento, né, do material. Primeiro são os aspectos ecológicos. Então, a madeira tem uma coerência ecológica que os seus concorrentes imediatos, que seriam o concreto e o aço, não têm. Então, é contraintuitivo você achar que a madeira é ecologicamente correta, porque, principalmente as pessoas da minha geração, viveram muito a questão do desmatamento. Então, você usar madeira, você está aumentando o desmatamento. Então, na verdade, a nossa opção pela silvicultura é justamente o contrário. Silvicultura é uma lavoura de madeira. Você planta e colhe infinitas vezes, como você faz com cana, como você faz com milho, né? São monoculturas. E você fazendo isso, você preserva justamente, você reduz a pressão de extrativismo sobre o ambiente de madeiras nativas, e isso acaba sendo um fator relevante para essa parte ecológica. Eu separei esse gráfico de uma revista francesa para vocês, que faz uma comparação, né, da quantidade de massa e de energia para gerar um pilar hipotético de 3 metros de altura, com a mesma carga para todos eles. Tá? Então você tem aí na parte branca, na barrinha branca, a quantidade de quilos que você precisa para ter esse material. Então você vê que tanto o aço quanto a madeira, eles carregam mais BUTs. Já o concreto, ele gasta mais do que o triplo de material para você fazer o mesmo pilar. Quando você coloca isso numa linha também de frete, que você vai ter mais do triplo de frete para fazer a mesma edificação que se tivesse em madeira. Então é feita também a conta de emissão de CO2 do transporte. Então tudo isso faz bastante diferença só nessa barrinha branca. A barrinha cinza é a quantidade de energia, a quantidade de quilowatt-hora que eu preciso para gerar esse pilar de 3 metros. Então, o aço que era esbelto e precisa de pouco frete, em contrapartida, precisa de uma quantidade de energia imensa para poder gerar um pilar de 3 metros. O concreto menos. Mas é interessante notar que nessas comparações, né, a madeira ela ganha em todos os aspectos. Ela utiliza menos massa de material, né, e consome menos energia para o seu beneficiamento. O segundo gráfico que reforça esse aspecto ecológico é a emissão de CO2 para você produzir o material. E aí vai toda essa cadeia que eu falei, desde a extração, passando pelo beneficiamento até a instalação no canteiro de obras. Tá? Então, quilograma de CO2 por quilograma de material. Tá? Então, para cada quilo que você tem de aço produzido, você gera aí 4 vezes mais de CO2. Para o concreto, você gera equivalente. Para cada quilo de concreto, gera 1 quilo de CO2 na atmosfera. Para a madeira é o contrário. Por que ela é o contrário? Né? Porque na sua fase de crescimento, na floresta, ela está absorvendo CO2 e retendo no corpo do ser vivo madeira. Então, quando você vê um elemento de madeira, ele é CO2 materializado. Ele absorve e retém. Então, essa condição da madeira, né, faz com que na cadeia de utilização você consiga, por exemplo, fazer um edifício que eu quero carbono neutro, e você tem que utilizar concreto na fundação, tem que usar aço em algum lugar, tem que usar revestimentos. Só de você usar a madeira, você consegue combater aqueles ativos negativos que estão sendo, os passivos que estão sendo gerados pelo aço e pelo concreto utilizando madeira. Então, quanto mais madeira você utiliza, né, melhor fica a pegada de carbono em favor dessa edificação. Então,
é de olho nesses indicadores que os países lá fora, né, estão utilizando cada vez mais esse material.